Bom, então vamos lá, galera. Começando aí a resolução do QG2 sobre transformações e sistemas. Bom, então, pessoal, a questão 1, beleza? Para quem confirmando aí, superatividades, QG2, página 6. A gente vai começar a resolver o exercício aí. Então, exercício 1, galera, vamos lá. Diz assim, ó, a química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano de muitas formas, em substâncias e misturas, que constituem diversos materiais. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, galera, vamos lá. Substância simples, lembrando a última aula, o que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento químico. Substância composta, formada por dois ou mais elementos químicos. Uma mistura homogênea, pessoal, é aquela mistura que apresenta apenas uma única fase, né, também chamada de solução. E uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Então vamos lá. Substância simples, galera, nós temos as alternativas aí. Entre água e alumínio. Qual é a substância simples? Quem fez? Bora? Água e alumínio. Alumínio, muito bem. Então o alumínio é uma substância simples. Substância composta, pessoal. Aí nós temos granito, aço e água. Qual é a substância composta? Água, muito bem. Não, o aço vai ser o seguinte. Na verdade, o aço, ele é uma mistura, tá certo, Ellen? O aço é uma mistura de carbono e ferro, tá? Então, o aço, ele é uma mistura homogênea, tá certo? Então, aço é uma mistura homogênea. E uma mistura heterogênea é o granito, galera. Liga. Então, a alternativa correta agora é a alternativa D, de dado, tá certo? Então, ó, alumínio é uma substância simples, porque é formada só por alumínio, átomos de alumínio. Água é uma substância composta, porque é formada por hidrogênio e oxigênio, né? Então, substância composta. O aço é uma mistura homogênea, porque ela é formada por carbono e ferro, mas ela forma uma mistura homogênea, você não consegue distinguir um do outro. E o granito, ele é uma mistura, galera, porque lembrando que o granito, tá, ele é uma mistura de 3 minerais, ele é uma mistura de quartzo, mica e feldespato. Então ele forma uma mistura heterogênea. Se você quebrar o granito, você consegue ver diferentes aspectos nele, tá certo? É uma mistura heterogênea. Então a alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Alguma dúvida aí? Não, nenhuma? Podemos ir para a questão 2? Então bora lá. 2. Considerando as amostras a seguir, dê a soma dos números dos itens corretos. Então nós temos lá vinagre, acetona, água potável, ar atmosférico não poluído, grafite, gasolina comum, gás carbônico, hidrogênio gasoso. Então bora lá. 1. Gás carbônico e acetona são substâncias compostas. Isso é verdadeiro, galera? Gás carbônico e acetona são substâncias compostas? Sim ou não? Sim, né? Tá? Porque o gás carbônico é formado por carbono e oxigênio, CO2, e a acetona é uma substância orgânica, tá? Nome oficial propanona, né? Formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, 1 está verdadeiro. 2.
vinagre, gasolina comum e ar atmosférico não poluído são exemplos de misturas. E aí, galera, isso está verdadeiro? E aí, sim ou não? Sim, né? Olha só, vinagre é uma mistura de ácido acético e água. Gasolina comum é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? E o ar atmosférico é uma mistura de gases, né? Então são misturas homogêneas, tá? São as misturas, né? No caso, homogêneas. 4. Hidrogênio gasoso é uma substância simples. Hidrogênio gasoso, galera, é formado pelo quê? H2, né? Só átomos de hidrogênio. Então, é uma substância simples. Então, também está verdadeiro. 8. Água potável, grafite, gás carbônico são misturas homogêneas. E aí, galera, isso aqui é verdade? É verdade ou não é? Bora? Não, galera, não é, tá certo? Isso é falso. Por quê? Água potável é uma mistura, tá? Grafite, galera, não é uma mistura, tá certo? O grafite é formado por apenas átomos de carbono, tá? Então é o carbono grafite. Então só tem átomos de carbono. Então não é uma mistura, tá? Então é uma substância simples, tá? Carbono grafite. E no caso, o gás carbônico também não é uma mistura, né? É uma substância simples, tá? Então isso aí está falso, beleza? Então as corretas aí são 1, 2 e 4, somando aí 7, tá? Então o somatório das alternativas corretas, 7, beleza? Alguma dúvida aí em relação a essa questão? Nenhuma? Então bora lá. Questão 3, galera. Sabendo que um copo contendo, presta atenção agora, ó, água líquida, pedras de gelo, é um exemplo de sistema heterogêneo. Responda quais as afirmativas a seguir estão corretas. Vamos lá, um sistema homogêneo só pode ser formado por substâncias simples. Isso é verdade, galera? Um sistema homogêneo só pode ser formado por substâncias simples? Não, né? Por exemplo, se eu pegar um pouco de sal e jogar em água, eu vou ter uma mistura homogênea, um sistema homogêneo. Água é uma substância composta, sal também é uma substância composta. Então isso é falso. Tá? 2. Um sistema heterogêneo possui mais de uma fase. Está correto? Tá, não tá, galera? Então, lembrando, o que é o sistema heterogêneo? É aquele que apresenta duas ou mais fases, ou mais de uma fase, tá certo? Então, a 2 está correta. 3. Substâncias compostas são constituídas por átomos de um mesmo elemento. Galera, substância composta são constituídas por átomos de um mesmo elemento? Não, né? São compostas por átomos de diferentes elementos. Tá? Então a 3 está falsa. 4. Um sistema heterogêneo pode ser constituído por uma substância pura. Um sistema heterogêneo pode ser constituído por uma substância pura. E aí, galera, isso é verdade? Né? Então, olha só, se eu tenho um sistema heterogêneo, tá? Ele pode ser considerado por uma substância pura. Beleza? Então, isso aqui está verdadeiro. 5. Água mineral é um sistema homogêneo formado por uma mistura. E aí, está verdadeiro, né, galera? Então, lembrando que a água mineral é uma junção, é uma mistura de água com sais minerais. Tá certo? Então, é uma mistura, é um sistema, né? Forma um sistema heterogêneo. Homogêneo. É um sistema homogêneo, uma única fase. Você não consegue diferenciar a água dos sais minerais.
tá certo? Então aí, no caso, a alternativa correta, galera, é a alternativa D de dado, tá? A 2, a 4 e a 5 estão corretas, beleza? Dúvidas aí? Não? Podemos seguir adiante? Vamos participar mais da aula aí, galera. Vamos lá, questão 4. Numa bancada foram dispostos 3 recipientes. Vamos lá. No recipiente 1, água e areia. No 2, álcool e açúcar. E no 3, gelo em cubos e cloreto de sódio. Juntando-se os conteúdos dos 3 recipientes sob agitação, sendo que o cloreto de sódio e o açúcar sejam totalmente solubilizados e que ainda restem cubos de gelo, resultaria em um sistema heterogêneo. Então vamos lá, galera, ó. Aqui eu tenho um recipiente, certo? Aí eu tenho açúcar, sal, gelo, álcool e areia. Certo? Aí ele diz assim, ainda tem gelo, tá? E o sal e o açúcar foram totalmente solubilizados. Então, esse sistema vai ser formado, vai ter quantas fases e vai ser formado por quantos componentes? Quantos componentes o sistema é formado? Quantos componentes, galera? Lembrando que são os componentes de uma mistura. São as substâncias que formam aquela mistura. Tá certo? Então, quantas substâncias estão formando esse sistema, essa mistura? 5, né, galera? Ó, açúcar, sal, gelo, álcool e areia. 5 componentes, que são 5 substâncias. Agora, quantas fases esse sistema possui? Quantos aspectos eu consigo observar, eu consigo enxergar? Quantos aspectos eu consigo identificar? 3 aspectos, né? Muito bem. Eu consigo visualizar a areia, eu consigo visualizar o gelo e eu consigo visualizar o álcool, né? Que estão, no qual está diluído o açúcar e o sal. Então são três fases. Então esse sistema trifásico, né? Formado por 5 componentes. Tá? Então a alternativa correta da questão 4, a alternativa D de dado. Beleza? Vamos lá. Questão 5. Considere as seguintes transformações. Um cristal de esmeralda é lapidado. Uma pizza é assada em forno elétrico. Uma infecção é controlada com antibiótico. Um lingote de ouro é obtido pela fusão de ouro em pó. Oi? Pergunta novamente. Não, o sistema, dependendo do sistema, ele pode ter mais de 3 fases. Ele pode ter 3, 4, 5, dependendo das substâncias que você coloca dentro do sistema. Tá certo? Vai depender da substância. Tá? Se aqui eu tivesse por exemplo, se aqui eu tivesse, vamos lá, um pedaço de granito, vamos supor. Se eu tivesse um pedaço de granito, a gente viu que o granito é formado por 3 minerais, quartzo,
mica e feldespato. Aí nesse caso esse sistema teria quantas fases? 6 fases, certo? Seria 6 fases, beleza? Então depende da quantidade de substâncias no sistema. Aí ele pode ter inúmeras fases, beleza? Então vamos lá, mais alguma pergunta? Então agora aqui. Então pessoal, olha só. São exemplos de transformações químicas somente. Pessoal, bora lá, por nada. Olha só. O que é uma transformação química, galera? É aquela transformação onde nós alteramos, né, a propriedade da matéria, nós alteramos a sua estrutura, alteramos suas características, suas propriedades, tá certo? Então, ó, um cristal de esmeralda é lapidado. Isso é uma transformação química ou física? Ao lapidar a esmeralda, eu mudo a sua estrutura? Não, eu apenas mudo a sua forma, né? Então é uma transformação física. Uma pizza é assada em forno elétrico. Questão 4, alternativa D, de dado. A questão 4, alternativa D de dado. Nada. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Uma pizza é assada em forno elétrico. Isso é uma transformação química ou física? A pizza vai mudar a sua estrutura, sua característica, vai mudar o seu gosto, seu cheiro, sua aparência? Vai, não vai? Então é uma transformação química, tá certo? Uma infecção é controlada com antibiótico. Pessoal, quando eu coloco antibiótico numa ferida, né? O que eu vou estar fazendo ali? Eu vou estar alterando a composição, né, da ferida, ou seja, eu vou estar curando a ferida. A bactéria, ela vai morrer, né? Então ela vai mudar totalmente a sua estrutura, né? Então nesse caso é um fenômeno químico também, porque eu vou mudar a estrutura, né, da bactéria, né, e tudo mais, tá certo? Eu vou mudar a cor ali da infecção, vai deixar de ter pus, né, e tudo mais. Então eu mudo a característica ali daquele local, tá certo? É transformação química. Um lingote de ouro é obtido pela fusão de ouro em pó. Galera, ouro em pó, né, e eu transformo ele em um lingote de ouro, ou seja, uma barra de ouro, um pedaço de metal, né, um pedaço sólido. Isso é uma transformação física ou química? Física, né? Ou seja, eu estou mudando apenas a forma do ouro, mas ele não deixou de ser ouro, né? Quando ele passou de ouro em pó para um lingote, um pedaço, como se fosse um pedaço sólido, né? Ele não deixou de ser ouro. Então ele continua com as mesmas características, as mesmas propriedades. Então é uma transformação física. Então quais são as transformações químicas, galera? Apenas a 2 e 3. Tá? Então a alternativa correta, exatamente, a alternativa C. Tá certo, galera? Então 2 e 3 apenas são transformações químicas, beleza? Vamos lá. Questão 6, galera. Quando definem moléculas, os livros geralmente apresentam conceitos como a menor parte da substância capaz de guardar suas propriedades. Com base em definições desse tipo, a ideia transmitida ao estudante é de que o constituinte isolado, moléculas, contém os atributos do todo. É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isso é, manifestam-se nas relações que as moléculas mantêm entre si. O texto evidencia a chamada visão substancialista que ainda se encontra presente no ensino da química. Assinale a alternativa que não faz parte de uma visão substancialista criticada pelo autor.
Bom, o que é essa visão substancialista, galera? É o seguinte, por exemplo, antigamente, né, os cientistas acreditavam que as moléculas de água, por exemplo, eram redondas. Por quê? Porque a água escorria nas superfícies. Então isso é uma visão substancialista, tá certo? Muitos acreditavam, por exemplo, que a molécula do ouro é amarela, tá certo? Por o ouro ser amarelo. Então isso é uma visão substancialista, tá certo? Acreditavam-se que as moléculas de ácido ou de base, das moléculas das bases, das substâncias que formam as bases, por exemplo, eram escorregadias porque elas eram redondas também, então eram mais fáceis de escorregar. Então isso são visões substancialistas. E aqui o autor pede uma alternativa que não faz parte dessa visão substancialista. Então, letra A, o ouro é dourado pois seus átomos são dourados. Isso é uma visão substancialista. Uma substância macia não pode ser feita de moléculas rígidas. Também é uma visão substancialista. Aí vem uma substância pura, possui pontos de fusão e ebulição constantes, em virtude das interações entre suas moléculas. Pronto. Essa aqui não é uma visão substancialista. Essa já é uma visão do ponto químico, né? Considerando as propriedades físicas da matéria, tá certo? Então, essa aqui, letra C, é a única que não apresenta uma visão substancialista. Se a gente for ver a letra D, a expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. Se o objeto se expandeu, quer dizer que o átomo expandiu. Não, isso não é verdade, mas é uma visão substancialista. E a letra E, os átomos de todos os elementos químicos sempre serão iguais entre si. Também não. Né? Os elementos químicos se diferem porque diferentes átomos formam diferentes elementos químicos. Tá? Então, a única que não retrata uma visão substancialista é a letra C, tá, galera? Que é uma definição de substâncias puras, certo? Beleza? Podemos ir adiante, né? Qualquer coisa vocês me interrompam aí, qualquer dúvida, tá certo? 7. Um garotinho colocou um molho de carne com aparência homogênea na geladeira. No dia seguinte, ao retirá-lo, observou a existência de duas fases, uma escura e outra superior esbranquiçada. Rapidamente foi perguntar à sua mãe o que tinha ocorrido. A mãe então explicou-lhe que existem dois tipos de gordura, as saturadas e as insaturadas. A primeira se solidifica em baixas temperaturas, diferentemente da segunda, que continua líquida. Assim, o garotinho concluiu corretamente que... Alternativa correta, galera. Quem fez aí? Vamos lá, quem fez? Qual a alternativa correta? Bora, sem medo de errar, galera. Bora? Ninguém fez? Não? Então, a alternativa correta aqui, galera, a alternativa B de bola, tá? Diz o seguinte: gordura e água são immiscíveis. Então, o que significa ser immiscível, galera? Significa não se misturar. Tá? Então, sempre que a gente falar de immiscível, substâncias immiscíveis são substâncias que não se misturam. Tá? Então, a gordura e a água não se misturam, e após abaixar a temperatura, a mistura heterogênea tornou-se visível ao olho nu. Tá? Então essa aqui é a alternativa correta. Então questão 7, alternativa correta, letra B de bola. Beleza? Vamos lá. 8. Rapaz, o 8 é um texto enorme aí, tá certo? A gente não vai perder tempo em ler o texto todo. Então vamos para a resolução da questão, senão a gente perde muito tempo.
A ideia dos estudantes em relação à combustão do álcool é... Bom, a gente precisa ler aqui então, né, para realmente ver se... Mas vamos lá, letra A. Verdadeira. Toda queima ou aquecimento ocorre com a absorção de calor e desprendimento da substância na forma de vapor. E aí, galera? Queima ocorre com a absorção de calor? Não, né? Queima ocorre com a liberação de calor, né? Combustão, queima, produz energia, produz calor, então não absorve, né? B. O aumento da temperatura acelera o grau de agitação das moléculas, facilitando a mudança de estado físico. Galera, o aumento da temperatura acelera o grau de agitação das moléculas. Isso é correto. Só que ele está dizendo assim, ó, facilitando a mudança de estado físico. Galera, combustão. Combustão é queima. Queima é o quê? Um processo químico, né? Uma transformação química, não física. Então está errado, tá certo? Está errado porque ele diz que facilitando a mudança de estado físico. Não ocorre mudança de estado físico, ocorre uma reação química, beleza? Por isso que está errado. C. Falso. O álcool e a água são substâncias simples, diferentes, comportando-se assim de forma diferente. Galera, isso é verdadeiro, né? Não é falso. O álcool e a água são substâncias simples, só que são substâncias diferentes. E elas se comportam de forma diferente. Tá? Então isso aqui está verdadeiro, não falso. D. Essa que ele diz assim, falso. A queima ou aquecimento agita as moléculas, transformando-as em outras. Galera, não é uma transformação química, combustão? A combustão é uma transformação química? O que é uma transformação química? Não é a formação de novas substâncias? Então isso aqui está correto, tá certo? Então é verdadeiro. A química ou aquecimento, a queima ou aquecimento agita as moléculas, transformando-as em outras, tá certo? E letra E, falsa. Quando o álcool queima, sofre uma reação de combustão. E a água, ao aquecer, sofre evaporação. Galera, a queima do álcool é uma transformação química, tá? Pois toda combustão ocorre com a liberação de calor e formação de novas substâncias. Só que a água, ao ser aquecida, passa do estado líquido para vapor, acontecendo uma transformação física. Tá? Então é falso isso aqui é verdadeiro. Tá? Então a questão correta é a letra E. Tá certo? Então, ó, a queima do álcool é uma transformação química, certo? Pois toda combustão ocorre com a liberação de calor e formação de novas substâncias. E a água, ao ser aquecida, passa do estado líquido para vapor, beleza? Ocorrendo uma transformação física. Então a letra E é a correta, tá certo, galera? Vamos para a segunda parte aí, tá certo? Da página 8. Então, vamos lá para QG2, página 8, certo? Todo mundo aí com o livro na página 8? Então, bora lá. Normalmente, os materiais encontrados na natureza são constituídos de várias substâncias. Aprimorar técnicas para isolar as substâncias que constituem os diversos materiais é uma busca constante dos cientistas, que teve origem com os alquimistas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de formas alotrópicas e substâncias compostas, respectivamente. Então, galera, vamos lá. O que são formas alotrópicas? Tá? Então, a alotropia é uma característica, tá, galera, de alguns elementos químicos eles têm a capacidade de formar diferentes substâncias simples. Tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o átomo de oxigênio, tá? Então, se nós pegarmos o átomo de oxigênio, ele pode formar
o gás oxigênio, O2, e ele pode formar o gás ozônio, O3. Então essa capacidade que o oxigênio tem de formar diferentes substâncias simples, isso se chama alotropia. Tá? Isso se chama alotropia. Tá? Por exemplo, o carbono pode formar a substância grafite e pode formar a substância diamante. Então, o mesmo átomo de carbono formando substâncias simples diferentes. Tá? Isto é alotropia. Tá? Então, é a capacidade que um elemento tem de formar diferentes substâncias simples. Tá certo? Então, pegando aqui as alternativas, ó. Formas alotrópicas e substâncias compostas. Então já matamos aqui, né? Ó. Letra C, carbono, grafite e diamante. Então está aqui o exemplo, né, de formas alotrópicas. E carbonato de potássio e sulfato de cálcio. São substâncias compostas, né? Lembrando aí, substâncias compostas formadas por 2 ou mais elementos químicos. Então a questão 1, alternativa correta, letra C. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não? Então bora lá. Questão 2. Um sistema constituído de 3 gases é... Galera, isso é importante, tá? Ó, sempre que nós tivermos uma mistura gasosa, tá? Essa mistura vai ser homogênea. Tá? Sempre, sempre, sempre. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. Tá certo? Então aí a alternativa correta vai ser a alternativa A. Tá? É um sistema monofásico. Tá? Toda substância, toda mistura gasosa é um sistema monofásico. Tá certo? Porque forma uma mistura homogênea. Eu não tenho como identificar diferentes gases numa mistura. Tá certo? Vamos lá, questão 3. Numa proveta de 100 ml foram colocados 25 ml de CCl4, 25 ml de água destilada e 25 ml de tolueno. A seguir, foi adicionada uma pequena quantidade de iodo sólido, I2, ao sistema. O aspecto final pode ser visto na figura. Olha, você tem aqui uma figura, ali uma mistura de CCl4 e iodo, depois você tem água destilada e depois você tem uma mistura de tolueno e também iodo. Pode-se dizer corretamente que o número de fases, o número de componentes e o número de elementos químicos presentes no sistema esquematizado são... Vamos lá, galera. Primeiro, quantas fases apresenta esse sistema? Quantas fases o sistema apresenta, galera? Bora? Alguém? 3 fases. Beleza, 3 fases. A gente consegue observar 3 aspectos diferentes. Então, 3 fases. Agora, ele quer saber o seguinte: número de componentes. Quantos componentes formam essa mistura, esse sistema? Lembrando, componentes são as substâncias. Então, quantas substâncias formam esse sistema aí? Hein? Bora, galera, participar. 4, né? Muito bem, 4 componentes. Número de elementos químicos. Quantos elementos químicos estão presentes no sistema? Quantos elementos químicos? 5, né? Então, a alternativa correta aí é a alternativa
A. Beleza? Então, alternativa A. Certo? Bora aqui. Questão 4. A matéria pode ser classificada em substância e mistura. Considere as substâncias e misturas cujos nomes estão relacionados a seguir. Então, ó, água e argila, ácido sulfúrico, hidróxido de lítio, álcool, água e água, ozônio, liga metálica, cobre, água e óleo. Faça o que se pede. Então, preencha corretamente os espaços a seguir com os nomes das substâncias e misturas dadas, né? Então, matéria. Então, vamos lá, pessoal. Substâncias simples. Quais são as substâncias simples aí? Quais são as substâncias simples, galera? Formada por um único elemento químico. Dessas, todas que ele colocou aí, né? Quais são as substâncias simples? Ozônio e cobre, muito bem. Então, substâncias simples, nós temos o ozônio e cobre. Muito bem. Aí depois ele quer substâncias compostas. Quais são as substâncias compostas? Ninguém? Substâncias compostas, formadas por dois ou mais elementos químicos. Água e ácido sulfúrico, muito bem. Com água e ácido sulfúrico. Beleza? Aí depois ele quer mistura homogênea. Mistura homogênea, galera. Quais são as misturas homogêneas? Vamos lá. Álcool e água. Muito bem. Álcool e água. E liga metálica. Muito bem. Água, a liga metálica, álcool e água. E mistura. Heterogênea. Sobrou o que aí? Água e argila. E água e óleo, né? Então tá aí a resposta da questão 4, beleza? Alguma dúvida aí nessa questão? Não? Então bora lá. Questão 5. O biodiesel é um combustível renovável, obtido por transformações químicas de óleos extraídos de plantas ou gorduras animais. Considerando uma mistura a temperatura ambiente de 3 porções de volumes iguais de água, álcool etílico e biodiesel, assinale a alternativa que apresenta corretamente os números de fases, de estados físicos e de compostos orgânicos presentes nessa mistura. Então vamos lá. Primeiro, número de fases. Então eu tenho biodiesel, álcool etílico e água. Liga aí de novo, João.
Exatamente, são duas, né? Por quê? Porque eu tenho o álcool etílico, né? O álcool etílico se mistura com a água, formando uma fase, né? E o biodiesel não se mistura com água nem com álcool, formando uma segunda fase. Então são duas fases, beleza. Oi. Desculpa interromper, mas aqui na letra, na questão 4 em alternativa B e C também está sendo respondida. Ah, tá, beleza. Da alternativa A. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa 5, pra gente não perder o raciocínio, aí a gente volta pra 4, beleza? Vamos só terminar a questão 5 e a gente volta pra 4. Então, duas fases. Aí ele diz assim, número de fases de estados físicos. Quantos estados físicos tem essa mistura? Lembrando, né, os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, quantos estados físicos? Apenas um, né, porque estão todos no estado líquido. Apenas um estado físico, todos no estado líquido. E aí depois ele quer e de compostos orgânicos, né, na mistura. Então, quantos compostos orgânicos estão presentes aí? 3? Apenas 2, tá, galera? O álcool e o biodiesel. A água não é um composto orgânico. A água é um composto inorgânico, certo? Então, apenas 2, tá? Álcool etílico e biodiesel são orgânicos. A água é um composto inorgânico, certo? Bom, então faltou lá. Vamos voltar para a questão 4. Faltou a letra B e C. Então, bora aqui, ó. B. Cite um método para separar a água e argila. Pessoal, para eu separar a água da argila, que método eu poderia usar? Qual método de separação? Eu tenho lá filtração, decantação, evaporação, eu tenho destilação, eu tenho catação, ventilação, levigação, todos esses métodos de separação de mistura. Qual método eu poderia utilizar para separar a água da argila? Esse é um, filtração simples, tá? Poderia ser usado filtração simples. Tem um outro método que poderia ser utilizado, além da filtração, processo de decantação, tá, galera? Então, poderia deixar um recipiente em repouso. Como a argila ela é mais densa que a água, ela se depositaria no fundo do recipiente, tá? Então, eu poderia usar o método ou de filtração, simples no caso, ou de decantação, beleza? Tranquilo? Então, letra C diz o seguinte, vamos lá, letra C. Esboce o diagrama de aquecimento da água do estado sólido ao gasoso. Bom, aqui quando ele fala da água, galera, ele está dizendo, subentende que é água pura, tá certo? Então, como é que é o gráfico que representa as transformações da água, né? Do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Então é o seguinte, ó, nós temos aqui o gráfico, né? Aí aqui eu tenho temperatura em função do tempo. Então, se a gente partir do estado sólido, tá? Vamos supor que a gente parte do estado sólido, aí chega na temperatura de fusão, que é constante. Qual é a temperatura de fusão da água? Pura, 0 graus. Então tá aqui, 0. Aí, estado sólido, aqui a fusão, processo de fusão, temperatura constante. Aí vem para o estado líquido, até atingir o quê? O ponto de ebulição. Qual é a temperatura de ebulição da água pura? 100 graus. Aí ela está aqui no estado líquido e gasoso, depois ela passa para o estado gasoso, tá, galera? Então aqui, ó, estado sólido,
Aqui no processo de fusão, ela está no estado sólido mais líquido. Quando ela passa para o estado líquido, a temperatura continua aumentando no estado líquido. Quando ela atinge o ponto de fusão, o ponto de ebulição, ela começa a entrar em ebulição, então aqui nós temos o estado líquido mais gasoso, e depois ela está no estado gasoso. Isso para água pura. Lembrando que cada substância possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição específica. Tá? Esse é o gráfico da água pura, considerando aí como água pura, tá certo? Existe, não disse, mas a gente sempre considera como substância pura, beleza? Dúvidas aí? Então vamos lá. Questão 6. A reação entre o reagente A, esferas menores, e o reagente B, esferas maiores, encontra-se representado no esquema a seguir. Você tem o esquema aí. Baseando-se nesse diagrama, a equação que melhor descreve essa reação é... Então, olha só para explicar aqui, vamos lá. Então, eu tenho um recipiente aqui, onde eu tenho isso aqui, ó. E aí, após a reação, eu tenho isso aqui. Certo? E ele diz assim, ó. A são as esferas menores. Então A vou colocar em vermelho aqui. E B as esferas maiores. Então, qual é a reação que melhor representa, né, o esquema aí, representa a melhor reação? Então vamos lá, galera. Ó, aqui, quantos átomos de A estão unidos? 2. Então aqui eu tenho A2. Mais apenas um átomo de B. Então, tenho A2 mais B. Isso produzindo o que, galera? Olha só, aqui eu tenho quantos Bs? 1. Quantos As? 2. Então vai ser como? A, 2, B. A. Então a reação que melhor representa o esquema é essa aqui. A2 mais B, produzindo A2B. Certo? Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. A alternativa C. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vamos adiante. Questão 7, galera. As ciências químicas e físicas explicam muitos fenômenos naturais. Entretanto, essas duas áreas da ciência da natureza estudam fenômenos que, em sua essência, são bem distintos entre si, os quais são classificados como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Um exemplo de fenômeno químico é a... Vamos lá, pessoal. Qual é o exemplo aí de fenômeno químico? Trituração do cálcio. É químico? É ou não é? Não, né? Eu estou apenas triturando, tá? Mudando o estado, a forma dele, beleza? Sublimação da naftalina. Sublimação, galera. Passagem do estado sólido para gasoso. Transformação física, né?
fusão do ferro. Fusão, processo físico, passagem do estado sólido para líquido, também não é químico, né? Então, o que resta? Combustão do etanol. Lembrando, né, galera? Toda combustão é um processo químico, é uma transformação química, tá? Queima, combustão, transformação química. Beleza? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o último exercício aí. A pólvora começou a ser usada para fins bélicos no Ocidente a partir do século XIV. A pólvora negra, usada como propelente explosivo, é uma mistura complexa de 3 ingredientes fundamentais: salitre ou nitrato de potássio, o salitre é o nitrato de potássio, o enxofre e o carvão. Com base no texto, nos conhecimentos sobre substâncias e misturas, considere as afirmativas a seguir. Observação: considerar os componentes da pólvora puros. Beleza? Então, a pólvora negra é uma mistura que contém apenas átomos de 4 elementos químicos. Galera, vamos lá. Aí, para isso, a gente precisa saber o que é o nitrato de potássio. Tá certo? Então, o nitrato de potássio, galera. Alguém lembra aí da fórmula do nitrato de potássio? Alguém lembra da fórmula do nitrato de potássio? Não? Então, vamos lá. Nitrato de potássio. KNO3. Tá? Então, esse é o nitrato de potássio. Então, a pólvora é formada por nitrato de potássio. O que mais? Enxofre, S, e carvão. Carvão é o que, galera? Carbono. Tá? Então, a pólvora é uma mistura que contém apenas 4 elementos químicos? Não, né? Porque aqui nós temos 5 elementos químicos: potássio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e carbono. Então, está errado. Para separar o salitre dos demais componentes, solubiliza-se a pólvora negra em água. Beleza, galera? Olha só. KNO3, que é o salitre, nitrato de potássio. Pessoal, o nitrato de potássio é um sal. Tá? Todos os sais, todos os nitratos são solúveis em água, certo? Todos os nitratos são solúveis em água, então está correto. Tá? Então a 2 é verdadeiro. 3. O oxigênio necessário para a reação explosiva da pólvora negra é proveniente do nitrato de potássio. Galera, enxofre não tem oxigênio, carbono não tem oxigênio. Então o oxigênio vem de quem? Do nitrato de potássio. Tá certo? Então, verdadeiro. Questão 4. O enxofre e carvão, constituintes da pólvora negra, são substâncias simples. Olha aqui, galera. Enxofre, carvão é formado pelo quê? Carbono. São substâncias simples? Sim, são substâncias simples. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta?